Oi pessoal, aqui quem fala é Ana Caroline Campagnolo, deputada estadual, professora de História e escritora deste livro aqui, Feminismo, Perversão e Subversão. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, comemorado em todo o mundo. No entanto, assim como tudo em que o movimento feminista põe as mãos, esta data, a data do Dia Internacional das Mulheres, é uma data cheia, embotada de mentiras. Isso aconteceu, por exemplo, na questão da luta pelo aborto. E um exemplo clássico da mentira do movimento feminista sobre o aborto foi o episódio que aconteceu nos Estados Unidos, quando o aborto passou a ser legalizado no famoso caso Roe versus Wade. Foi a mentira mais absurda que o movimento feminista já contou para sabotar o processo democrático. E assim como o movimento feminista usa argumentos mentirosos para defender o aborto, todas as suas outras pautas, como a libertinagem sexual, a ideia de que o casamento é opressor ou de que o divórcio é uma conquista, o movimento também encheu esta data de mentiras. Você provavelmente ficou sabendo ou leu em algum lugar que o Dia Internacional das Mulheres tem relação com um suposto incêndio, um incêndio criminoso, onde as mulheres foram propositadamente trancadas em uma fábrica em chamas para que morressem. Essa história desse incêndio tem muitas versões, mas esta não é a verdadeira origem da data do Dia Internacional das Mulheres. Uma das primeiras ocorrências de comemoração dessa data tem a ver com o Partido Socialista da América e uma ativista chamada Teresa Michael que incentivou e sugeriu que essa data fosse comemorada em 28 de fevereiro de 1909 nos Estados Unidos. Então presta bem atenção, nós estamos falando do Partido Socialista da América. Apenas um ano depois, em agosto de 1910, na Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, uma líder comunista chamada Clara Zetkin propôs que essa data fosse comemorada todos os anos. E como você pode ver, novamente nós estamos falando de mulheres de esquerda, mulheres socialistas e que defendiam a teoria marxista. Clara Zetkin é considerada uma radical. Ela dizia que o feminismo das mulheres brancas, capitalistas e burguesas era completamente diferente do feminismo das mulheres proletárias ou das mulheres socialistas. Clara Zetkin, em especial, dizia isso por ser uma esquerdista ferrenha, uma radical marxista. E ela queria um distanciamento entre as defensoras do feminismo de esquerda das defensoras de um feminismo mais aburguesado. E essa é uma das maiores dificuldades de tentar dizer que existe um movimento que representa todas as mulheres. Porque é como tentar encaixar todas as mulheres em uma caixinha de pensamento, o que é completamente impossível. Então você já consegue perceber aí que o movimento feminista, em suas tantas subdivisões, e mesmo quando se diz unitário, não representa todas as mulheres. Finalmente, a assinatura oficial do movimento socialista em cima desta data, do Dia Internacional das Mulheres, vem quando essa data começou a ser defendida por Trotsky, Lenin e Alexandra Kollontai. Você deve ter estudado na escola, provavelmente no ensino médio, sobre a Revolução Russa, a revolução que transformou a Grande Rússia em União Soviética, um país socialista. Essa revolução teve duas fases. A gente aprende na escola que se chamam Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro. A Rússia czarista, mesmo antes da Revolução, utilizava um calendário juliano. Como havia uma diferença no calendário, a Revolução de Fevereiro, na verdade, começou a acontecer oficialmente no dia 8 de março, que foi quando as mulheres socialistas soviéticas foram para as ruas defender a Revolução Socialista e Soviética na Rússia. Por essa razão, esta data, 8 de março, passou a ter a assinatura oficial do movimento comunista como Dia Internacional das Mulheres. Logo depois do sucesso da Revolução Bolchevique, quando os comunistas tomaram o poder na Rússia, no dia 7 de novembro de 1917, Alexandra Kollontai e Lenin juntos decidiram oficializar esta data como o Dia da Mulher. Alexandra Kollontai era aquela mulher que defendia o fim da família e o fim da harmonia entre marido e mulher. E defendia, inclusive, que os filhos deveriam ser afastados do convívio de suas mães e de seus pais, para que as mulheres fossem mais emancipadas e pudessem trabalhar e produzir mais para o Estado. Alexandra Kollontai entendia que as mulheres deveriam ser subservientes e dependentes do Estado, e não dependentes da sua família. Ou seja, de uma forma ou de outra, não defendia a libertação das mulheres, mas a troca de uma submissão por outra. Eu tenho certeza que esse pensamento da Alexandra Kollontai não é o pensamento que você, mulher de direita, mulher liberal, mulher cristã ou conservadora, tem para sua vida. Quanto àquela história do incêndio nas fábricas, existem muitas versões. Uma delas é completamente mentirosa. Uma versão que disse que as mulheres foram criminosamente presas em uma fábrica
que estava em chamas para que morressem, e que isso teria acontecido em Nova York em 1857. Isso não é verdade. No entanto, realmente aconteceu um incêndio de grandes dimensões, e também foi na cidade de Nova York. Isso aconteceu no ano de 1911, e nesse incêndio morreram quase 130 mulheres e quase 30 homens. Não se trata, evidentemente, de um incêndio criminoso, nem mesmo de uma tentativa de matar as funcionárias de uma empresa. Como você pode perceber, tudo que gira em torno da data de comemoração às mulheres e homenagem às mulheres fala especificamente sobre a mulher operária e socialista, que defende a ditadura marxista. Tudo isso está intrinsecamente relacionado com a falsa verdade, com a mentira que o movimento feminista costuma contar, que se você e eu podemos trabalhar hoje é somente graças ao movimento feminista. Existem inúmeros livros que falam que isso não é verdade. Eu falo sobre isso também no meu livro, lá na página 134 e 135, sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho e as razões pelas quais você e eu, hoje, podemos trabalhar. Eu escrevi o seguinte: quanto à inserção no mercado de trabalho, é sabido que se trata mais de uma consequência econômica e social decorrente de crises e guerras do que de qualquer partido ou organização política, ao mesmo tempo em que é evidente que trabalhar não foi tão agradável naquele século, no século XVII, XVIII e XIX, quanto parece ser hoje. Mas eu não sou a única escritora a falar sobre isso. Para vocês terem uma ideia, vamos falar sobre uma escritora brasileira que se considera também feminista. Ela diz o seguinte no seu livro, na página 25. A mulher não largou suas tinas de lavar roupa ou suas foices de cortar plantações, impulsionada por súbita consciência das limitações em que vivia. Foi empurrada pelo motor da história, cuja engrenagem era formada por uma classe de homens, os burgueses, com sede de expansão. Como diz a escritora Agenita no livro Crítica à Tolice Feminina, e muitos outros escritores dizem também, a inserção da mulher no mercado de trabalho pode ter acontecido por pressão, por interesses econômicos. Também pode ter acontecido por necessidade, mas não por causa de um movimento político. E para reforçar esse pensamento, eu trago ainda uma frase que está no livro da célebre escritora feminista de segunda onda, Simone de Beauvoir. A ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. E para você não ficar somente confiando no que eu estou dizendo para você, eu vou sugerir mais alguns livros que falam sobre a condição da mulher no mundo, a condição social e a condição no mercado de trabalho. Dá uma anotadinha nesses livros para você pesquisar. Esse daqui, Feminilidade Radical, é um livro de uma dissidente feminista, uma ex-feminista que fala por que ela abandonou o movimento. O Outro Lado do Feminismo, um livro publicado recentemente no Brasil, escrito por duas mulheres americanas que também se tornaram inimigas do movimento feminista. E esse daqui, que na minha opinião é o melhor livro antifeminista do mundo, chamado Sexo Privilegiado, escrito por um historiador israelense com inúmeras notas de rodapé, um dos trabalhos de pesquisa mais densos que eu já vi sobre o assunto. Infelizmente é um livro muito difícil de encontrar, mas se você conseguir, compre e leia. Todos esses livros, alguns feministas e outros antifeministas, conservadores, dão indícios de que a inserção da mulher no mercado de trabalho ou o conceito de mulher operária é, na verdade, uma construção de pessoas interessadas em transformar a mulher em mais um agente de produção, mais uma pessoa que vai produzir, gerar riquezas e também, ao mesmo tempo, pagar impostos e consumir. Não tem absolutamente nada a ver com buscar aquilo que realmente traz bem-estar, felicidade às mulheres. Quase ninguém que defende a inserção das mulheres no mercado de trabalho está verdadeiramente interessado em ver a mulher feliz, mas sim em defender uma ideologia de esquerda, uma ideologia paternalista, marxista ou socialista. Muitas pessoas que arvoram, que vivem para defender os seus interesses e os meus, na verdade só defendem interesses partidários e não estão verdadeiramente preocupadas em buscar a minha e a sua felicidade. Toda vez que uma mulher faz uma escolha, toma uma atitude ou fala algo que vai contra o movimento feminista, as feministas imediatamente se voltam contra ela, em bando, em grupo, em corja, como se nós não tivéssemos o verdadeiro direito de escolher o que queremos ser. Você que é mulher e que está me assistindo provavelmente já passou por isso, porque para as séculos do movimento feminista é importante desconstruir a sagrada posição da mulher na família, como esposa, como mãe, e isso verdadeiramente faz muitas mulheres felizes.
Você provavelmente me conhece, sabe que eu sou uma escritora bem-sucedida, tenho uma vida intelectual e também tenho uma vida profissional muito bem-sucedida. Fui eleita a deputada estadual mais jovem de Santa Catarina e tenho uma atuação política, um lugar de fala e até mesmo um lugar de poder. Mesmo assim, isso não matou dentro de mim o desejo de ser uma boa mãe, uma boa esposa, de ter uma família, de respeitar a minha família e de colocá-la como prioridade. E a própria construção do Dia da Mulher, voltada apenas para homenagear mulheres soviéticas e proletárias, é prova disso. Você e eu, mulheres, precisamos verdadeiramente buscar a libertação. E isso consiste em saber a verdade sobre a história das mulheres, sobre a nossa história e aquilo que verdadeiramente nos faz feliz. Lembre-se daquele versículo bíblico que ficou bem famoso nos últimos anos. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.